Olá pessoas, professor Eribe na área mais uma vez, explicando aqui mais um assunto que é dúvida, que surge algumas dúvidas em alguns alunos meus que estão fazendo provas para o concurso, provas para o IFRN, você que está fazendo, estudando português, surge aquela dúvida naquela questão que aparece nesse trecho, tem um discurso direto, um discurso indireto. Nesse caso, como eu farei um vídeo breve, vou falar apenas de dois modos de discurso. Existem pelo menos 5 modos de discurso. Mas o que nos interessa e o que cai mais nas provas é discurso direto e discurso indireto, tá certo? Então vamos lá. Vamos ver então como é que funciona isso. Gente, é simples demais. Olha só, vou dar uma dica aí que é infalível para você saber identificar o discurso direto do discurso indireto. Primeira coisa, discurso direto. Olha aqui, o discurso direto, ele é um discurso marcado. Pega aí, discurso direto é discurso marcado. Risca aí no teu caderno. O discurso direto é um discurso marcado. Marcado com o quê? Marcado com alguma coisa. Tem alguma coisa lá evidenciando que esse discurso é um discurso direto. Porque o que é o discurso direto? O discurso direto é uma citação de alguém com a fala dele, não a minha, com a fala de quem falou e não com a fala de quem está escrevendo, tá? Então é isso que está acontecendo. O discurso direto é uma citação direta da pessoa, como tentando reproduzir o mais fiel possível aquilo que ele falou. E por isso que o discurso tem que ser marcado. Mas marcado pelo quê, meu filho? Marcado por esses 3 elementos aqui que vão aparecer lá no discurso direto. Ó. Quais são eles? As aspas, os 2 pontos ou o travessão, tá? Então vai acontecer o quê? Normalmente aparece 2 pontos e aí vem as aspas logo em seguida dizendo que esse discurso que está sendo ali reescrito, ele não é da pessoa que está escrevendo o texto, mas de alguém que falou isso na forma como está escrito. Então um exemplo aqui. Jesus disse, 2 pontos, abre aspas. Essas aspas estão dizendo o quê? Estão dizendo que esse discurso aqui não é da pessoa que está escrevendo. Jesus disse, aspas, eu sou o caminho. Como ele disse? Exatamente assim, eu sou o caminho. A pessoa que escreveu esse texto citou a fala dele como se ele estivesse falando no momento. É aí que nós chamamos isso de discurso direto, ou seja, ele é marcado. Gente, mas olha só a obviedade. Olha aqui a obviedade. Está vendo 2 pontos aqui? Está vendo as aspas? Essas aspas estão dizendo que esse discurso não é um discurso da pessoa que está falando. É um discurso direto da fonte, direto da pessoa que falou. Tá certo? É isso aí que significa discurso direto. Por quê? Porque o discurso indireto vai ser o contrário desse discurso direto. O que é o discurso indireto? É o discurso não marcado. Claro, o que aconteceu? Se o discurso direto é um discurso marcado, o discurso indireto é um discurso não marcado. Óbvio, fácil, tranquilo, direto. Então, o que vai acontecer? No discurso indireto, não haverá aspas, não haverá 2 pontos, não haverá travessão indicando que existe uma fala de alguém. Eu vou falar a fala de alguém como se as palavras fossem minhas, tá? E não dele. Então, olha só, eu digo a mesma frase que eu disse no exemplo 1. Jesus disse que é o caminho. Essa fala não é a de Jesus, é a minha fala, de acordo com o que eu ouvi. Então eu uso as minhas palavras para fazer o discurso de outra pessoa. Então, Jesus disse que é o caminho. Como eu disse, não ele que disse. Jesus disse que é o caminho. Ele disse alguma coisa, mas eu estou usando as minhas palavras para dizer o que ele disse. É isso aí que eu chamo de discurso direto. Mas aí, qual é a diferenciação básica? Eu vou fazer o quê? Eu não vou colocar nenhuma marcação, percebe? Não tem aspas, não tem travessão, não tem 2 pontinhos introduzindo nada. Então eu tenho um discurso indireto, tá certo? Olha só, segundo Newton, toda ação gera uma reação. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma modelização do discurso segundo, né? Segundo Newton, eu estou dizendo quem foi que disse, toda ação gera uma reação. Essa fala é a fala de Newton reproduzida da forma como ele disse? Não, essa é uma interpretação de quem escreveu. Da forma como a pessoa percebeu e entendeu aquilo que Newton falou. De acordo com Newton, toda lei, toda ação gera uma reação. Isso é o discurso dele, mas com minhas palavras. É por isso que nós chamamos de discurso indireto. Entendido aí, gente? Entendido? Muito bem. Então, pega as folhinhas de exercícios e vai identificar discurso direto e discurso indireto. E lembre-se de uma coisa, nunca esqueça isso.
Você entende o que você ouve e o que você vê, mas você só aprende aquilo que você faz. Então vai fazer exercícios, tá? Valeu, gente. Até a próxima.